Então diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 6,18. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Amém? Glória a Deus. O título da mensagem desta noite é A Única Coisa Impossível para Deus. Sabia que existe uma coisa que é impossível para Deus? Que é o que nós acabamos de ler, né? Na sua tradução deve estar um pouco diferente, mas aqui na minha tradução, King James diz que a única coisa que é impossível para Deus é que Deus minta. Amém, igreja? E na verdade, eu não precisaria nem pregar nada, porque o que o pastor Sérgio, o pastor Gisele e a missionária Silvana falaram é exatamente aquilo que a gente também vai falar. Aleluia. Isso é prova, né, de que o Espírito Santo tem total liberdade aqui neste lugar. Ele que está totalmente no controle aqui deste lugar, desta igreja. Porque eu estava orando também esta manhã e o Espírito Santo me disse para ministrar Hebreus capítulo 6. O escritor aos Hebreus, de uma maneira assim bem resumida, bem sucinta, ele diz assim, olha, ele diz aos Hebreus, né, aos cristãos de Jerusalém, conhecido como os Hebreus, ele diz assim, olha, meu filho, você já tem um bom tempo de cristianismo e já deveria saber as doutrinas básicas. Quais são as doutrinas básicas? Me pergunte quais. Primeiro, a doutrina do arrependimento. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, abandona os pecados e toma posse do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, o sangue de Jesus, o que ele faz? Ele te compra. O sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus te perdoa e apaga os seus pecados, as suas iniquidades, reconcilia a sua comunhão com o Pai Celestial, purifica as suas vestes espirituais, te inocenta e justifica diante de Deus, regenera a sua mente, o seu comportamento. O sangue de Jesus te adota, e você antes era um inimigo de Deus, e a partir de agora você se torna um filho de Deus. O sangue de Jesus te santifica, te afasta do pecado, te aproxima de Deus, e o sangue do Senhor Jesus te salva. Cadê esse povo que foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus aqui nessa noite? A segunda doutrina é dos batismos. Existem vários tipos de batismo. O batismo nas águas, que é quando você mergulha nas águas. O batismo nas águas, ele não é para quem quer se arrepender dos pecados, não. O batismo nas águas é para aqueles que já se arrependeram, já confessaram pecados, já arrependeram, já abandonaram. Então ele batiza nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas é um testemunho público daquilo que já aconteceu no seu íntimo, no seu interior. Também existe o batismo no Espírito Santo. Toda vez que você ouvir a palavra batismo, batizar significa mergulhar. Então, batismo nas águas, você é mergulhado na água. Batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo mergulha em você e passa a habitar em você, e a partir deste momento você se torna templo e morada do Espírito Santo. Também existe o batismo, então esse batismo é o batismo no Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem mergulhar na gente. Também existe o batismo do Espírito Santo. Qual que é a diferença? No batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo mergulha na gente. No batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem nos mergulha na onde? Na noiva de Cristo. Na igreja, né, na noiva do Cordeiro, a igreja ao redor do mundo. E aí sim também passamos a fazer parte da noiva do Cordeiro. Amém? Tem alguém que faz parte da noiva do Cordeiro? Glória a Deus. Também existe o batismo de sofrimento, citado por Jesus. Esse batismo, irmão, significa seguir os passos de Jesus. Batismo de sofrimento é quando você se torna um cristão,
você segue os passos de Jesus, decide se tornar imitador de Jesus e decide também carregar a cruz de Cristo. A cruz significa o quê? A morte. A morte do eu, dos meus planos, meus sonhos, meus projetos, do meu ego. Eu decido crucificar a minha vida por amor a Jesus para viver a vida que Jesus planejou para mim. Esse é o batismo de sofrimento. Também existe o batismo com fogo, que muitas pessoas acreditam ser uma bênção, ser algo mais poderoso que o batismo no Espírito Santo, mas não é. O batismo com fogo está se referindo ao lago de fogo e enxofre. Então quem que vai ser batizado com fogo? Satanás, o inferno, o anticristo, o falso profeta, os demônios. Esses vão ser batizados no lago de fogo e enxofre. Também existe o batismo de Moisés. O batismo de Moisés aconteceu quando eles atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto. Então, ou seja, batismo de Moisés significa, aconteceu quando o povo entrou no deserto e a partir deste momento o povo agora de Israel, 2 milhões de pessoas, tiveram que se tornar totalmente dependentes do Pai Celestial, do Todo-Poderoso. Esse é conhecido como o batismo de Moisés. A terceira doutrina é da imposição das mãos. A gente pensa, muitas vezes que o que é a imposição das mãos? Significa que eu posso sair colocando a mão na cabeça das pessoas à torto e à direito, mas não é isso. Primeiro, a doutrina da imposição das mãos, ela se refere ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando alguém cometia um pecado, então o que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar uma ovelha, um animal perfeito, totalmente perfeito, bonito, gordo. Ele tinha que levar ao sacerdote. O sacerdote levava este animal que iria ser sacrificado ao altar. E neste momento, a pessoa que pecou colocava a sua mão na cabeça do animal. E no mundo, o que acontecia no mundo espiritual? O pecado da pessoa passava para aquele animal. E então o pescoço do animal era degolado e o sangue era derramado. E o sangue derramado significava que aquele pecado havia sido perdoado. Então isso já era o quê? Um símbolo, já era um ato profético, um símbolo, um tipo do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então Jesus, ele se fez o sacrifício perfeito na cruz. Então quando Jesus decide ir para a cruz, era como se nós colocássemos as nossas mãos na cabeça de Jesus e os nossos pecados agora fossem transferidos para Jesus. E a partir deste momento, Jesus ele foi morto derramando todo o seu sangue, e através do seu sangue os nossos pecados são perdoados. Amém, igreja? Então essa é a doutrina da imposição das mãos. E também, os apóstolos também colocavam a mão na cabeça das pessoas, quando eles iam orar para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo, para ministrar a unção na vida das pessoas e os dons. Amém? Quarta doutrina é a doutrina da ressurreição dos mortos. Então, de uma maneira bem simples e sucinta, o que é isso? Por exemplo, então, se você morrer em Cristo, então você viveu a sua vida em obediência, amando a Deus, amando ao próximo, obediência à palavra, total obediência da palavra. Então você vai morrer em Cristo. Morreu em Cristo, o que vem depois? Você vai para o paraíso. Amém? Paraíso que fica debaixo do trono de Deus. E então, o que vai acontecer no dia do arrebatamento? Deus ele vai te tirar debaixo do trono dele e te colocar em cima, no mesmo nível dele ali. Você vai estar diante do trono de Deus. Amém? Então por que se chama ressurreição? É porque no paraíso vai estar apenas o teu espírito e a tua alma, e não o seu corpo. Mas no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento, quando Deus te tirar do paraíso e te colocar diante do trono dele, você vai receber um corpo glorificado. Isso é chamado de ressurreição. Amém, igreja? Ressurreição no dia do arrebatamento, você vai receber um corpo glorificado. Agora, se você morreu sem Cristo, após a morte,
a tua alma vai passar muito tempo no inferno, na condenação eterna. E só vai sair de lá para a ressurreição do juízo final.